Exemplos bíblicos de serviço. Vários personagens, eu digo, desde o Antigo ao Novo Testamento, podemos perceber, até mesmo nos personagens do Antigo Testamento, um caráter que aponta para o caráter de Cristo, um caráter que aponta para um caráter cristão. Então, falaremos, neste caso, de exemplos bíblicos de serviço. É preciso refletir sobre o que torna o serviço uma parte integrante da fé cristã. Então, primeira coisa que eu pergunto, o que faz o serviço algo fundamental ou integrante à fé cristã? Quando servimos, nós somos capazes de alterar a vida de indivíduos? Certamente que sim. Quando servirmos, somos capazes de mudar um ambiente ao nosso redor? Com toda certeza. Portanto, servir na Bíblia é muito mais do que uma ação ou reação. Servir nas Escrituras Sagradas é a manifestação da fé. Porque quando o amor esfria, por causa do pecado, o amor de muitos se esfriará. Quando o amor esfria, a fé torna-se teórica e não prática. Porque diz Tiago, a fé sem obras é morta. Uma fé sem ação é uma fé morta. A fé precisa manifestar o amor a partir do serviço. E quando servirmos, então, quando servimos dessa forma, podemos manifestar o amor de Deus em nós ao mundo, mudando pessoas, ambientes e reações. De fato, o ato de servir em si mesmo é uma experiência transformadora. Costumo dizer, não é uma revolução, uma revolição, é uma mudança de vontade. Porque servir é uma experiência transformadora. Aí eu novamente pergunto, por quê? Porque quando eu sirvo, essa experiência é transformadora? Porque existe uma devoção, uma abnegação, um compromisso com uma causa maior do que a própria pessoa que serve. Então, servir me traz uma devoção e uma autonegação de mim mesmo em favor de outra pessoa ou de uma causa maior do que eu mesmo, do que você mesmo. Então, que possamos servir e entender que somos pequenos diante de Deus e podemos ser grandes quando servirmos a Deus e a sua igreja. Gostaria também de falar e mostrar alguns exemplos bíblicos do serviço. Marta, Lucas 10, 38 a 42. Marta mostrou ou demonstrou o seu serviço oferecendo hospitalidade a Jesus e seus discípulos. Naquela famosa narrativa que Maria pede, naquela própria narrativa que Marta pede para Maria fazer alguma coisa. Aí Jesus disse que a melhor parte foi dada a ela, porque ela estava ouvindo. Marta estava preocupada em oferecer o melhor. Eu não posso julgar Marta dizendo que Marta é uma pessoa que só se preocupa com o mundo, com as coisas. Marta é uma pessoa organizada, Marta é uma pessoa que deixa tudo pronto. E se Marta não trabalha, não tinha comida para Jesus e nem para os seus discípulos. Então, eu não posso julgar Marta, mas Marta é um exemplo de serviço. Alguém que, quando oferece alguma coisa, oferece o melhor, ou merece dar àquela pessoa que tem estima, dá com excelência, oferece com excelência. Então, Marta é um exemplo de serviço. Então, eu gostaria que você refletisse, porque por muito tempo se teve em mente Marta como uma pessoa carnuda, uma pessoa carnal, uma pessoa que só pensa nas coisas da terra e não uma pessoa espiritual. Não é isso, é uma falácia teológica afirmar isso. Há dois lados do texto. Quando Marta pede que Maria faça alguma coisa, é que Maria não se propôs a fazer nada. Marta é aquela pessoa que trabalha e quer ver outras pessoas trabalhando. Marta é uma pessoa envolvida, uma pessoa comprometida e quer que as outras pessoas também sejam comprometidas e também envolvidas. Isso é bem interessante. Então, outro exemplo que podemos dar é Estevão, o diácono, serviu a igreja de Jerusalém distribuindo os alimentos. Interessante que para ser diácono precisava de várias qualificações, além de qualificações, simplesmente pegar um alimento e dar a alguém. Isso qualquer pessoa pode fazer, mas se buscou a excelência até no diaconato, os diáconos precisavam ter características de um caráter diferenciado, ter um caráter além do normal, além do comum, além do que é trivial. Percebe Atos 6, de 1 a 5? E ele vai pedir as características, quando ele vai falar
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração. Então, quando servimos, eliminamos a murmuração. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na ajuda e na partilha cotidiana. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões, 7 homens. Primeira coisa, para servir, boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, isto é, tem que ter qualificações para servir, muito mais do que pegar algo e fazer, mas me envolver de corpo, alma e espírito naquilo que faço, para fazer com excelência. Então, Estevão é um exemplo de serviço, porque apesar da sua qualificação e todo o seu ministério que a gente vê na história de Estevão, a partir do 6, ele pregando ao eunuco, aos samaritanos, etc., podemos então aí analisar essa trajetória de um evangelista, mas ele serviu a igreja de Jerusalém como diácono. Tabita ou Dorcas, ela sempre fazia o bem, ajudando os pobres, fazia roupas, fazia mantos, Atos 9, 36 a 39. E a gente pode perceber que Tabita ali, ela morre, as pessoas ficam com pesar na sua morte. Quando Pedro vai orar por ela, para que ela seja novamente levantada dos mortos, que ela possa ser ressuscitada, que ela possa voltar à vida novamente. Então Pedro vai lá orar por ela e as pessoas falam das suas obras, falam do que ela fazia, como ela ajudava as pessoas. Dorcas é um exemplo de serviço, ajudando os pobres e necessitados. Febe é descrita como serva da igreja de Cencreia. Ela ajudou muitos, inclusive o apóstolo Paulo. Vejamos então em Romanos 16 o que Paulo fala sobre essa irmã, como essa irmã é citada. Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos e também a mim mesmo. Então Paulo foi hospedado na casa dela. Ela ajudou Paulo nas suas necessidades. E também ela é recomendada a outros irmãos. Febe é um exemplo daquela irmã que trabalha incansavelmente na igreja e também tem caráter de hospitalidade, como Marta teve quando recebe Jesus em sua casa. Priscila e Áquila eram casados, oferecendo ao apóstolo Paulo a hospitalidade em sua casa. E tal atitude de serviço foi fundamental para o desenvolvimento do ensino e da igreja primitiva. Percebemos no próprio capítulo 16 de Romanos, mas no versículo 13 e 4, que Paulo fala sobre isso. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também a igreja dos gentios. Então, eles, risco de vida, eles ajudaram Paulo ao ponto de padecerem ou morrerem em favor da vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 18, podemos também perceber a ajuda desse casal, lá na igreja primitiva. Atos 18, versículos de 1 a 4. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados voltava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Então, Paulo fica na companhia de Priscila e Áquila, que vão hospedar, que vão ajudar, que vão até mesmo colocar em risco de vida, em perigo, em favor do apóstolo Paulo. Então, é um serviço. Quem temos servido? Será que podemos pegar esses exemplos desses grandes homens e mulheres do Novo Testamento e também poder aprender alguma coisa e, aprendendo alguma coisa, imitar o seu comportamento e servir a igreja de Cristo? Jesus de Nazaré. Jesus é o exemplo máximo de serviço. Marcos 10, 45, Jesus disse: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Jesus nos serviu em vida, Jesus nos serve hoje, Jesus sempre nos serve, sempre nos ajuda e sempre ajudou em tudo, porque fez tudo em nosso favor. Que possamos aprender com esses exemplos, que possamos servir como Marta, que possamos servir como Estevão, que possamos servir como Dorcas, que possamos servir como Febe, que possamos servir como Priscila e Áquila, que possamos servir como Barnabé, que possamos servir como o apóstolo Paulo, que possamos servir como o apóstolo Pedro, que possamos servir como muitos outros anônimos que serviram na igreja primitiva, mas acima de tudo, que possamos servir como Jesus de Nazaré, que serviu a sua própria vida por nós. Porque afinal de contas, quando servimos e não temos o amor, não serve para nada. Então, temos obras, temos ações, temos conquistas, temos crescido, mas que não sejamos como a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2 nos ensina algo interessante. A partir do versículo 2, eu sei as tuas obras, temos serviços, o teu trabalho, temos trabalhado, e a tua paciência, temos os dons, temos as virtudes, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Temos a doutrina, temos os ministérios que cuidam dessa doutrina. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Temos voluntariedade, temos temos liberalidade, temos autocontrole, estamos ali firmes trabalhando, temos foco, avançamos. Porém, tenho contra ti que deixaste a primeira caridade, ou em outras versões, o primeiro amor. Então não adianta querer servir por servir, querer servir por aplausos, como Ananias e Safira no capítulo 5. Barnabé faz algo por amor e eles fazem por aplausos e mentem e morrem, são mortos por Deus. Logo no começo da igreja primitiva, não podemos servir por aplausos, temos que servir por amor, temos que servir a nossa igreja. Que possamos então aprender a servir e servir com excelência a partir do exemplo ou dos exemplos desses grandes homens e, acima de tudo, do grande exemplo Cristo, o nosso ideal de vida, sermos semelhantes a Cristo, termos Cristo formado em nós e deste modo, então, que possamos fazer em Cristo, por amor, com excelência, para a nossa comunidade de fé. Deus te abençoe, até a próxima.